é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. Já desejamos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, né? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para levarmos a palavra do Senhor. E neste momento, já desejo mandar uma saudação especial para todos os irmãos que fazem parte ali da Igreja Apostólica Poder da Fé. Também os nossos amados irmãos que estão entrando aí, a nossa irmã Josina Monteiro. Deus abençoe, irmã Josina, graça e paz. O Senhor continue abençoando sua casa, sua família. Já louvamos a Deus por essa oportunidade. Nós vamos continuar aqui o estudo que demos início quinta-feira passada, né? Somente as Escrituras, né? E hoje, com a graça de Deus, estaremos terminando, né? Para a glória do Senhor, né? Mas eu quero convidar você, antes da gente já entrarmos no estudo, nós vamos ler a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, né? Está conosco também nosso irmão Jorginho. Deus abençoe nosso irmão Jorge, também toda a sua casa e a sua família. Muito obrigado, meu querido irmão, pela audiência. Nós vamos ler a palavra de Deus, dando continuidade, né, ao estudo que iniciamos quinta-feira passada, né, somente as Escrituras, né? Nós estamos aqui com uma série de mensagens, como o pastor falou no início do programa, né, sobre os 5 solas da Reforma Protestante, né? E daqui a pouco estaremos passando já os que nós já falamos, alguns pontos, alguns solas, e depois estaremos terminando em nome de Jesus todos, né? Então vamos ler a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Nós vamos ler em 2 traduções. Nós vamos ler na Almeida Revista e Corrigida e também na NVT, Nova Versão Transformadora. Também acaba de entrar aí na nossa live a minha cunhada, né, Josenilda Ventura, né? Graça e paz, Josenilda, que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família. Também está conosco também Elitânia Brito, né? Deus abençoe, graça e paz, irmã Elitânia. Deus continue abençoando você e toda a sua família. Vai aqui um abraço especial dos pastores Edivan e Elisângela. Deus abençoe, né? A Josenilda Ventura, lá de São Paulo. Vamos aqui à leitura da palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17, que diz o seguinte: na Almeida Revista e Corrigida, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Agora, 2 Timóteo 3, 16 e 17, na NVT, Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Nós vemos aí, lemos o mesmo versículo em 2 versões diferentes. Nós lemos na Almeida Revista e Corrigida e lemos também na NVT, Nova Versão Transformadora. Então nós vemos aqui, né, a interpretação, nós vemos aqui a tradução, todas as duas estão de acordo, mas só que uma tem a linguagem mais formal, que nós venhamos mais entender, mais compreensível. Então nós vamos aqui ao tema, mais uma vez, somente as Escrituras, ou sola Escritura, né? Nós estamos falando os 5 solas da Reforma Protestante.
Então aqui vou passar rapidamente só o que eu falei quinta-feira passada para nós encerrarmos hoje essa mensagem em nome de Jesus. O Quincke Solai é como tornou-se conhecido os 5 pilares da Reforma Protestante, ou seja, os 5 pontos fundamentais do pensamento da Reforma Protestante. São esses: sola fide, sola scriptura, sola gratia, solo Christus e soli Deo gloria. Nós já falamos alguns aqui, nós já falamos aqui solo Christus e já falamos de soli Deo gloria, ou glória somente a Deus, ou somente Cristo. Nós falamos esses 2 pontos e estamos no sola scriptura, ou seja, somente as Escrituras. Nossa ênfase nesse estudo é sola scriptura, somente as Escrituras. O grito latino para combater a situação desviada que vivia a igreja no século XVI poderia me ater a toda a questão histórica, política, filosófica, social e religiosa do tempo, mas preferi, nesse pequeno estudo, enfatizar a natureza das Escrituras Sagradas. Nós vemos aqui que Paulo, na sua carta ao jovem Timóteo, ele declara o seguinte: um dos pontos centrais da doutrina que tem como reflexo a reforma protestante. Nós vemos que esse versículo, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta a Timóteo, nós vemos que esse versículo é de suma importância e nós vemos aqui que ele se tornou um dos pontos principais da doutrina, né, que tem como reflexo a reforma protestante. E nós vemos aqui que em 2 Timóteo 3, 16 ao 17, nós lemos na Almeida Revista e Corrigida e lemos também na NVT, mas eu vou me ater aqui à NVT, Nova Versão Transformadora, que ela diz o seguinte: que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Então, eu falei aqui quinta-feira passada uma coisa importantíssima que me veio à mente novamente para expressar para você. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é para nos ensinar o que é verdadeiro. Ela nos faz, olha o que o versículo diz, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E nós vemos hoje em dia que as pessoas, elas têm usado as Escrituras para falar ou ensinar aquilo que elas querem que as pessoas recebam de bom grado. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, o objetivo das Escrituras é nos ensinar, é nos corrigir, é mostrar o que está errado na nossa vida. É colocar em ordem aquilo que está fora do lugar, fora dos padrões bíblicos. Então, nós vemos que nós não podemos usar as Escrituras para aquilo que nós queremos apenas falar algo que venha agradar as pessoas, ou como eu costumo dizer, que venha alisar o ego das pessoas. Mas nós temos que ensinar, por isso esse ponto na reforma protestante, Martinho Lutero viu que a igreja naquela época precisava voltar ao verdadeiro evangelho. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz que o objetivo das Escrituras é para nos corrigir quando nós erramos e para nos ensinar a fazer o que é certo, o que é correto. E no versículo 17, Paulo ainda diz: Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Deus usa as suas Escrituras para nos capacitar. Então nós vemos que Paulo afirma a divindade, a inspiração, a suficiência das Escrituras. A reforma protestante não foi um movimento criado pelo homem. O próprio Deus, em sua soberania e providência, o criou. Em um momento tão crítico por onde a igreja caminhava, levantou o monge agostiniano Martinho Lutero
para no dia 31 de outubro de 1517 fixar nas portas do castelo de Wittenberg suas 95 teses contra aquilo que a Igreja Católica Romana estava pregando. Nós vemos que o Papa Leão X, ele querendo reconstruir a Basílica de São Pedro, cria as indulgências como um meio para arrecadar fundos financeiros de forma ilegítima e antibíblica. E ali Martinho Lutero começou a ver que as indulgências não tinham nada a ver com as Escrituras. Não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E nós vemos que Lutero, ao deparar com esse desvio, conclama somente as Escrituras, desejando não dividir a igreja e nem desviá-la da verdade. Nós vemos que o objetivo de Lutero não foi desviar a igreja, fazer separação, mas o objetivo que Lutero queria mesmo com a reforma protestante é que a igreja voltasse aos parâmetros, aos padrões bíblicos, que ela voltasse ao evangelho verdadeiro e não aquelas coisas que eles fizeram como as indulgências, as pessoas pagarem para que pudesse ter vida eterna, para que pudesse ter a salvação. Nós vemos que tudo isso não é bíblico. Não se pode cobrar nada de ninguém para ter salvação. E no final nós vamos trazer aqui uma reflexão de um reverendo que ele explica isso sobre essa questão. Nós vemos aqui o seguinte, que ele não estava desejando desviar a igreja da verdade, mas o objetivo de Martinho Lutero é que a igreja voltasse ao verdadeiro evangelho. Então nós vemos ainda, em alguns momentos importantes, algumas citações do reformador que nos leva para mais próximo do sentimento que florescia cada dia mais em seu coração. Nós podemos citar aqui algumas frases de Martinho Lutero. Uma delas foi o seguinte, foi uma disputa teológica com João Maier em 14 de julho de 1519. E ele disse o seguinte, nós vemos aqui o propósito de Deus, o chamado de Deus na vida de Martinho Lutero, e nós vemos o quanto as Escrituras, o quanto o Espírito Santo trabalhou no coração de Martinho Lutero. Olha o que foi que ele disse nessa disputa. Um simples leigo armado com as Escrituras é maior que o mais corajoso Papa sem elas. Veja que coisa importante, nós vemos aqui já o Espírito Santo trabalhando na vida de Martinho Lutero, nós vemos o Espírito Santo fazendo a obra na sua vida, no seu coração, nós vemos aqui o quanto Deus usou Martinho Lutero na reforma protestante. E as pessoas xingam muitas vezes e reclamam e dizem, mas Martinho Lutero foi um ex-padre, e aí Martinho Lutero revoltou a Igreja Católica. Não, não foi nada disso. Martinho Lutero apenas leu as Escrituras, começou a interpretá-las e começou a estudar. E ao estudar as Escrituras, o Espírito Santo mostrou a Martinho Lutero o que estava errado na Igreja Católica Romana. E aí Martinho Lutero disse, não, somente as Escrituras. Está conosco também Iris Simões da Silva, Deus abençoe, né, Dona Iris, Zuleide Araújo, Risolene Queiroz, Nasa Araújo, nossa irmã Nasa, Josenilda Ventura. Deus abençoe todo esse povo que está aí ouvindo o programa A Voz Apostólica, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Então nós vemos aqui que Martinho Lutero não foi aquela pessoa que estava brigando, fazendo problema, criando confusão. Lá na época, eles tinham Lutero sim como uma pessoa que estava causando problema. Mas por que ele estava causando problema? Porque Martinho Lutero estava lendo a palavra de Deus. Então é importante, meu prezado ouvinte, não importa a sua religião, você que está na escuta. O importante é você ler as Escrituras. O importante é você analisar a palavra de Deus. Aí você vai ver, assim
Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, eu digo para você, analise, porque você vai ver que as Escrituras é divinamente inspirada por Deus e ela vai apontar o que está certo, o que está errado, e ela vai nos ensinar aonde devemos andar, como devemos caminhar e viver. Então as Escrituras, elas servem para isso. As Escrituras servem para nos corrigir, para mostrar aonde está o nosso erro, aonde nós devemos, o que devemos fazer e não fazer. Então foi isso que aconteceu na vida de Martinho Lutero. Ele apenas estudou as Escrituras, somente isso. E nesse momento, quando ele abriu as Escrituras, começou a estudar, o Espírito Santo fez a obra na vida dele. Nós vamos citar aqui mais uma citação dele no discurso de Lutero na Dieta de Worms, em 1522. Olha o que ele disse: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Nós vemos naquele momento que Martinho Lutero, quem já assistiu o filme, né, nós vemos que tem um filme para você que ainda não conhece, tem um filme de Martinho Lutero, e nós vemos que Martinho Lutero faz essa citação em meio a muitos estudiosos ali, em meio àquele concílio todo, ele começa a dizer: eu não posso jamais voltar atrás, porque eu li as Escrituras, a minha mente está cativa às Escrituras, a palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a minha consciência. E aí ele diz: que Deus me ajude. Amém. Esse testemunho ali naquele momento, daquele discurso, em 1521, Lutero, as pessoas começaram ali, que estavam presentes, começaram a perseguir Lutero. E nós vemos que Lutero teve que fugir para não ser morto, né, pelaquele concílio. Então nós vemos aqui, portanto, no que se refere à natureza das Escrituras, de forma bem objetiva, nós temos os 5 pontos a respeito das Escrituras. O primeiro ponto: as Escrituras são inspiradas. O que significa a palavra inspirado? Significa literalmente respirado por Deus para fora. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro capítulo 1, versículo do 20 ao 21. E nós vemos hoje o quanto as pessoas distorcem a palavra de Deus para fazer aquilo que lhe agrada, que deseja fazer. Nós vemos que Pedro, ele diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não se pode ler um versículo da Bíblia e sair dizendo o que você quer dizer. Nós vemos que hoje o problema do meio evangélico é ler um versículo e começar a dizer o que quer dizer, para alisar o ego das pessoas. Pega um versículo ali isolado e começa a ensinar coisas, heresias que não estão na palavra de Deus. Mas nós sabemos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação do homem. O homem, ele não tem direito de pegar um versículo bíblico das Escrituras e dizer o que ele quer dizer. Ele não pode pegar um versículo das Escrituras e começar a dar profetadas por aí. Nós vemos que a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Se você quer profetizar, leia as Escrituras, estude e profetize as Escrituras.
mas não aquilo que vem na sua mente. As pessoas hoje, o movimento que tem por aí, vem as coisas na mente e elas começam a dizer: ah, Deus mandou eu te dizer, Deus está dizendo isso para você, e isso não vem de Deus, isso não é do céu, isso não vem do Senhor, mas o que vem do Senhor são as Escrituras, porque Pedro disse, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E aí ele continua e diz o seguinte: porque a profecia, que há profecia? As Escrituras, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas o homem da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então nós vemos aqui que as verdadeiras profecias estão nas Escrituras. Não está o que vem na minha mente. Não é o que eu quero dizer. Mas a verdadeira profecia está na palavra de Deus. E eu convido aos queridos que estão escutando a ler 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 a 21. Você vai ver que o que nós estamos falando aqui está nas Escrituras. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, meu querido, quando você... tenha muito cuidado quando você for dizer que é profeta, que está profetizando. Tenha cuidado para da sua boquinha não sair heresias. E você começar a dizer que Deus mandou quando Deus não mandou. Você começar a dizer: ah, Deus está mandando eu te dizer. É aqueles que têm o raio-x nos olhos, que vê tudo o que está acontecendo na vida da pessoa. Isso é um tipo de adivinhação. E isso não está na palavra de Deus. Nós vemos que as pessoas correm atrás disso. Ah, porque fulano, a irmã fulana, ela é profeta, ela tem o dom de profecia. Que coisa de profecia que nada. Ela está mesmo fazendo adivinhações, porque a palavra de Deus diz que a verdadeira profecia se encontra na Escritura. A Escritura, sim, é inspirada por Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. Então você que gosta daquele movimento de profecia tal, de profecia ali e acolá, tenha cuidado, porque esse tipo de profecia aí não vem de Deus. Isso é adivinhação, é antibíblico, não está nas Escrituras. O que está na Escritura é você ler a palavra de Deus, estudar e pregar a Escritura. Por isso, somente as Escrituras. Está conosco também aqui, quero mandar um abraço para o meu querido cunhado, né, Eduardo Ventura, Edileuza Santos também, né? Boa noite, desculpe, estava falando com a Átia, tá bom, Edileuza, Deus abençoe, vai um abraço para a Átia, né? Todo o pessoal aí, que o Senhor continue abençoando a Átia, toda a sua família aí nessa viagem, que Deus abençoe a todos. Então nós vemos aqui, por isso que nós não podemos pegar um versículo isolado e começar a dizer que Deus mandou dizer, aonde Deus não mandou. Nós temos que ter cuidado com isso. Então nós vemos aqui que na NVT, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, veja o que diz: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Olha aí, por isso que as Escrituras é inspirada por Deus, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então essa é a verdadeira profecia que está nas Escrituras. Em seu livro, nós vamos citar aqui uma parte de um livro, né, do nosso irmão Paulo Anglada. Em seu livro Sola Escritura, ele afirma o seguinte: as Escrituras têm natureza divina humana. Elas não são a palavra de Deus escrita em linguagem humana, por pessoas em pleno uso de suas faculdades. Contudo, tais pessoas foram de tal modo dirigidas pelo Espírito Santo, que tudo que registraram nas Escrituras é livre de erro, constituindo-se em revelação infalível e inerrante de Deus ao homem, né? Então ele faz a citação aqui dizendo sobre a questão
que as Escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo e é inerrante, né? O Antigo Testamento em hebraico, na língua original do antigo povo de Deus, e no Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, segundo sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos, e assim em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem o direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, lê-las, estudá-las. Então nós vemos aqui, aconselhamos através desse estudo, que você mesmo, você pode até não ter conhecimento dos originais bíblicos, mas o que nós dizemos para você? Leia as Escrituras, comece a estudá-la. Por que nós oferecemos curso bíblico na nossa igreja? Porque nós queremos que as pessoas tenham conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos hoje em dia as pessoas, quantas pessoas não têm acesso à Bíblia? Na época de Martinho Lutero era proibido as pessoas estudarem as Escrituras, né? Nós vemos que era proibido aqueles frequentadores da igreja na época a lerem as Escrituras. Só quem tinha acesso eram os monges, os padres, os papas na época. Mas hoje as Escrituras chegou até nós. Nós temos Bíblias, versículos na internet gratuito para você baixar. Ah, não tenho condições de comprar uma Bíblia, mas você tem na internet, só é baixar um aplicativo da Bíblia. Hoje nós vemos a distribuição de novos testamentos nas escolas, nos hospitais. Então, em todo lugar que você andar, você vai ter acesso às Escrituras. Na sua casa, na comodidade da sua casa. Tem os programas evangélicos de televisão, tem os de rádio. Então, assim, não tem desculpa para alguém dizer que não tem como estudar as Escrituras. Então, o importante, eu aconselho a você, tenha interesse pelas Escrituras, leia e você vai ver a verdade da palavra de Deus, que ela é a verdade. Então, nós vemos aqui que no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações, aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Então nós vemos que teve que haver a interpretação. Martinho Lutero foi um deles, né, que começou a escrever do latim, né, para a sua linguagem naquela época, para o alemão, e as pessoas começaram a entender, né, as Escrituras, começou a passar o acesso, né? Primeiro o Espírito Santo usou ele, falou ao seu coração, né? Então nós vemos o segundo ponto, nós vimos o primeiro, que as Escrituras são divinamente inspiradas por Deus. O segundo, as Escrituras são inerrantes. Inerrante, que significa simplesmente sem erros ou verdadeira. Não penseis, Mateus 5, 17, 18, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir. Isso Cristo estava falando do Antigo Testamento a respeito das leis e dos livros proféticos. Mas cumpri, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só jota, um só tio, até que tudo seja cumprido. Então nós vemos que não se pode acrescentar nada às Escrituras e nem diminuir, mas se deve falar o que está na palavra de Deus. Em Salmo 119, versículo 140, o salmista confirma isso, que as Escrituras são inerrantes, e diz o seguinte: tua promessa foi plenamente comprovada, por isso este teu servo tanto a ama. Né? Em outra versão, diz o seguinte: a tua palavra é fiel a toda prova, por isso teu servo a ama. Jesus, em João 17 e 17, está escrito o seguinte, essa palavra dita por Cristo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Inerrância
Trata-se de um conceito estreitamente relacionado, mas é um termo mais recente e menos largamente aceito. Traz a conotação de que a Bíblia não contém nenhum erro de ação, ou seja, o que é erro de ação? Erros materiais, nem contradições internas. O que significa isso? Erros formais. No entanto, devemos compreender que tratamos aqui com referência aos originais e não às cópias. Na baixa crítica, isto é, na manuscritologia bíblica, entendemos a questão sobre erros voluntários ou involuntários dos copistas, ou seja, na cópia dos manuscritos por diversos fatores. Os conceitos de inerrância e infabilidade surgiram em discussões teológicas concernentes à inspiração das Escrituras. Outros reformadores também declaram o seguinte: as Escrituras nunca erram. Onde as Santas Escrituras estabelecem algo que deve ser crido, ali nós devemos desviar-nos de suas palavras. Martinho Lutero. O registro seguro e infalível, a regra certa e inerrante, a palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Uma citação de João Calvino. Então nós vemos aqui que os reformadores que vieram antes de nós, esses homens, né, que lutaram, batalharam para que o evangelho chegasse a outras nações, eles disseram o seguinte: o registro seguro e infalível. A quem João Calvino estava se referindo a isso? Estava se referindo às Escrituras. E ele falou o seguinte: a regra certa e inerrante, a palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Então nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira, é inspirada pelo Espírito Santo. Provavelmente, os dois acontecimentos mais significativos no tocante à doutrina da infabilidade e da inerrância foram a declaração sobre as Escrituras na Aliança de Lausanne, em 1974, e a Declaração de Chicago, em 1978, do Concílio Internacional da Inerrância Bíblica. Nós vemos isso aqui, essas citações foram reuniões de teólogos que fizeram para analisar sobre a inerrância e a infabilidade das Escrituras. Agora o terceiro ponto, estamos só lendo para você ter uma ideia até onde nós vamos terminar hoje, em nome de Jesus, essa palavra sobre somente as Escrituras. Então, o primeiro ponto, nós vimos que ela é inspirada, nós vimos no seguinte, que a inerrância das Escrituras, ela é inerrante, e nós vamos ver agora no terceiro, que as Escrituras são infalíveis. Infabilidade pode ser chamada de consequência subjetiva da inspiração divina. Isto é, define a Escritura como confiável, fidedigna para aqueles que se voltam para ela em busca da verdade de Deus. Então, aqueles que se voltam para a leitura das Escrituras, para estudá-la, para viver o que está nas Escrituras, não é só apenas ler versículo. Nós vemos aí quantas pessoas colocam as suas fotos e lá em cima, nós falamos isso das redes sociais como o Facebook, as pessoas colocam lá a sua foto e citam lá um versículo. E muitas vezes não sabe nem a interpretação desse versículo. Vê apenas que é um versículo de bênção, de vitória, e coloca lá estampado na sua página aquele versículo. Mas muitas vezes aquela pessoa, ela não está vivendo na prática aquilo que ela está colocando lá. Então isso, nós vemos que não basta apenas eu dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e não entender o que está escrito, o que Deus quer revelar para mim neste versículo. As pessoas não sabem interpretar as Escrituras, não leem de forma correta, não pedem o auxílio do Consolador, do Espírito Santo, e aí colocam lá a sua foto e postam um versículo que lhe agrada, que lhe apraz. E aí o que acontece? Aquele versículo, ele não se cumpre na vida daquela pessoa. Mas por que, pastor? Está acusando? Não se cumpre porque a pessoa não tem conhecimento do que está escrito, do que está citando,
e também não está vivenciando aquela leitura bíblica que ela citou ali, aquele texto bíblico. Então isso não vale de nada. É como as pessoas que têm costume de determinar as coisas, de levar palavras positivas, fazer confissões positivas e acha que isso vai se cumprir na sua vida. Mas só que as pessoas devem entender, colocar a mão, digamos assim, na sua mente, na sua consciência e começar a pensar e ver que nem tudo que ali ela declara, ou que ela afirma, ou que ela cita ali vai se cumprir. Mas nós sabemos que as escrituras são infalíveis, são, mas elas vão ser infalíveis na vida das pessoas que obedecem às escrituras, na vida das pessoas que vivenciam aquele versículo que ela está citando. Não apenas por citar, não apenas por ser uma fachada no meu Facebook que vai fazer efeito na minha vida. Não é isso. As pessoas precisam entender que as escrituras têm que ser obedecidas. Então nós vemos aqui que ela é infalível e pode ser chamada de consequência subjetiva da inspiração divina, isto é, define a escritura como confiável, fidedigna, como para aqueles que se voltam para ela em busca da verdade de Deus. Se alguém se volta para as escrituras em busca da verdade de Deus, as escrituras irão sim surgir efeito na vida daquela pessoa. Mas se eu coloco apenas como status no meu Facebook, se apenas eu coloco lá na fachada do carro, lá, coloco aquele versículo e eu acho que eu vou ser protegido por causa daquele versículo que está lá, e o Salmo 91 que está aberto, a minha Bíblia fica aberta na estante lá, e lá está o Salmo 91 para proteger a minha casa. Não é isso. Não é apenas uma fachada, mas é para aqueles que buscam a verdade de Deus. Elas surgem efeito. Como fonte da verdade, a Bíblia é indefetível, ou seja, não pode falhar ou insurgir-se contra o padrão da verdade. Consequentemente, nunca falhará ou decepcionará qualquer um que confie nela. Confiou nas escrituras, jamais será decepcionado. Nós vemos que as pessoas com esse movimento de profecia, as pessoas recebem uma palavra e ficam lá anos e anos e anos e anos esperando, e aí se decepciona. Ah, mas Deus não usou um vaso? É assim o linguajar, né? Deus usou um vaso para mim e me fez uma promessa. Já faz 20, 30 anos, 50 anos eu estou esperando essa promessa. E aí a pessoa se frustra, se decepciona. Ah, mas se decepcionou com Deus, se decepcionou com as escrituras. Não, ela se decepcionou porque ela confiou em algo que não era verdadeiro. A pessoa se decepciona quando você confia em algo que falha. Mas as escrituras, ela nunca falhará. Ela nunca decepcionará ninguém. Nunca. Nós vemos as pessoas, muitas vezes estão no meio podemos citar assim, estão numa igreja, digamos assim. E ali a pessoa nunca se converteu. Ouve as escrituras ser pregada e ensinada. E elas nunca se voltaram para a verdade de Deus. Elas estão ali dentro da igreja por um interesse próprio, para receber uma vitória momentânea, para que o casamento seja apenas abençoado. Ela não está ali porque ela quer buscar a verdade de Deus, mas ela está por interesse financeiro, para que Deus venha abençoar os seus negócios, para que Deus abra uma porta de emprego. Não estou dizendo que Deus não faça essas coisas, entenda muito bem. Mas o que eu estou dizendo é que não se deve se aproximar de Deus com interesse. Mas devemos chegarmos a Deus em busca da verdade de Deus. Ou seja, ler as escrituras, colocar em prática na nossa vida. Todos nós pecamos, todos nós temos falhas e erros. Mas nós não podemos nos chegarmos a Deus apenas com interesse. E nós vemos que as pessoas dizem o seguinte: estou decepcionada com a igreja.
estou decepcionada, já chega, não quero mais saber de igreja. E sabe o que é que eu entendo sobre isso? É que aquela pessoa, ela nunca foi à igreja em busca da verdade de Deus. Mas ela estava ali por interesse próprio. Ela nunca se chegou a Deus porque ela amava a Deus, porque ela adorava o Senhor, porque ela queria ser mudada, transformada pela palavra de Deus, ou porque ela queria que o Espírito Santo fizesse a obra na sua vida. Mas ela estava lá porque ela queria receber algo em troca. E Deus sabe de todas as coisas, e Deus conhece. Então não venha com essa conversa de dizer que está decepcionado com a igreja A, com a igreja B. Você saiu porque você nunca entrou lá de verdade. Quando a pessoa se desvia, é porque ela nunca foi crente de verdade. Por isso que nós não cremos em perda de salvação. Porque se tem alguém lá que não quer compromisso com Deus, que não foi escolhido pelo Senhor, não foi chamado por Deus verdadeiramente, ela vai aprontar a qualquer momento e ela vai para o mundo. Por quê? Porque nunca se converteu de verdade, nunca conheceu o Evangelho, nunca recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que ela se decepciona. Ah, mas se decepcionou com as Escrituras? Não, ela se decepcionou com ela mesma. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus não decepciona ninguém e não falha. E aí nós vemos e também não frustra ninguém. Mas as profecias que tem por aí nesse movimento, nós só vemos as pessoas se frustrando. E aí em Mateus 1:22, olha o que diz as Escrituras. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Os profetas das Escrituras, verdadeiros profetas, eles só falavam o que era revelado pelo Senhor. Mas hoje os profetas de hoje, que entre aspas, que se dizem profetas, eles querem dizer o que as pessoas querem ouvir. E aí as pessoas fazem aquelas patotinhas. Nós vemos aí quantos pastores têm tido dor de cabeça com esse moitinho que tem. Ah, vamos na casa da irmã fulana e quando chega lá faz um movimento e aí tem profecia, tem revelação, nego cai no poder e assim vai. E aí nesses moitinhos causam problema para as lideranças. Mas nós vemos que quando se ensina a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus deve ser cumprida. E aí esses movimentos causam problema para a liderança e dor de cabeça. Mas nós sabemos que o verdadeiro profeta, ele falou tudo o que se cumpriu, o que ouviu da parte do Senhor. E não o que as pessoas queriam ouvir. Nesses movimentos, você chega lá, você nunca recebe uma palavra de correção nas Escrituras. Mas sempre é, Deus está contigo. Deus vai te dar a chave de um carro novo. Você vai receber vitória. Ah, aquele problema, Deus vai matar o teu marido e te dar outro. É isso que nós ouvimos. Ah, teu marido bebe, olha, Deus vai matar teu marido e te dar outro. São coisas diabólicas, adivinhações antibíblicas. E nós temos que abrir os olhos para isso, minha gente. Nós não podemos o resto da vida ficar com essas coisas na mente. Por isso os cristãos sofrem, são decepcionados e a gente só vê cristão cabisbaixo, choroso, porque não recebeu aquilo que foi falado pelo profeta, entre aspas, assim dizendo. Então nós vemos aqui que as Escrituras são autoritativas. Essa já é a segunda parte, mas eu vou ser bem rapidinho aqui, em nome de Jesus. As Escrituras são autoritativas. O que é isso? É divina, logo não pode ser igualada à tradição. Olha aí, nem muito menos ao magistério, nem aos pronunciamentos. Exemplo como cátedra do sumo pontífice. As Escrituras têm origem e caráter divino, ou seja, está acima irrevogavelmente. Nós vemos aí, não estou aqui apontando religião de ninguém, eu começo logo hoje o movimento gospel, dizemos assim. Mas eu quero citar aqui um certo padre, ele chegou na internet e começou a dizer que a igreja estava acima das Escrituras. E nós vemos que a palavra de Deus, ela é divina,
e ela tem autoridade de Deus. Então nós vemos que nós não podemos pegar e dizer que as escrituras estão abaixo da igreja, abaixo de ministério, abaixo de pastor, abaixo de líder. Não! Quando alguém fala isso, se torna uma seita, uma heresia. As escrituras, toda a igreja deve ser regida pelas escrituras. Se ela diz que a igreja é maior do que a Bíblia, então caia fora, porque isso é heresia que te leva para o inferno. Mas nós devemos saber que a igreja ela está submissa às escrituras. Se a igreja não tiver os parâmetros bíblicos, pode cair fora. É seita, é heresia. Então nós vemos aqui que esse padre, ele disse, não, a igreja católica está acima das escrituras, e nós vemos o tamanho da heresia. Não estou dizendo isso com todos os padres, com todos os bispos, não, longe de mim. Mas estou dizendo unicamente com esse, que ele disse que as escrituras estão sujeitas à igreja, e isso é uma heresia muito grave. Então nós vemos aqui que nós sabemos o seguinte, as escrituras têm origem e caráter divino, ou seja, ela está acima irrevogavelmente, ela está acima. Vamos ver em 1 Tessalonicenses, para não ficar com as minhas palavras, versículo bíblico, 1 Tessalonicenses 2:13, olha o que diz, por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler na NVT, que é mais clara. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. Olha o testemunho do apóstolo Paulo. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Olha que coisa importante. O apóstolo Paulo aqui diz, vocês receberam a palavra de Deus e não consideraram elas como meras ideias humanas. E hoje é que nós vemos tantos pregadores inventando tanta coisa, tanto movimento para chamar a atenção do povo. Ah, pastora, mas na minha igreja tem que ter movimento, porque se não tiver o reteté, a profecia, as bofetadas por aí, as revelações, os revelamentos da vida, se não tiver essas coisas, o povo não fica na igreja. Então eu convido a você, meu caro líder, meu caro pastor, a você começar o pregador da palavra a ensinar as escrituras. O apóstolo Paulo disse aqui que as escrituras não devem ser consideradas como meras ideias humanas, mas aqueles irmãos de Tessalônica aceitaram a palavra como a palavra de Deus, que ela é sem dúvida, foi o que o apóstolo Paulo disse. Olha, eu dou graças a Deus porque vocês receberam a palavra como palavra de Deus que elas são. Então hoje nós cristãos, nós devemos receber a palavra. O que está fora dela nós devemos jogar fora porque é lixo. Mas está nas escrituras, coloque em prática na sua vida, ore para que o Espírito Santo te ajude a praticar e glorifique a Deus por isso. Porque você vai estar no caminho certo, da forma correta. Em alguns dos seus artigos, queremos citar aqui mais um dos irmãos escritores, Alderi Souza escreveu o seguinte: a autoridade da escritura é superior à da igreja e da tradição. Então não é tradição que é maior do que as escrituras. Não é a igreja que é maior do que a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Então nós vemos aqui, contra a afirmação católica, a igreja ensina ou a tradição ensina.
Os reformadores afirmam: a Escritura ensina. Infelizmente, a afirmação da Igreja Católica é a seguinte: a igreja que ensina, a tradição é que ensina. A tradição ensina. Mas diferente dos reformadores, como um deles foi Martinho Lutero, eles afirmam o seguinte: a Escritura ensina. A nossa vida deve ser guiada pela palavra de Deus, não por tradição. E voltando para o meio evangélico aqui, não é a tradição da igreja que é mais antiga na cidade. Não é a tradição da igreja que tem mais nome na cidade, ou mais números de membros. Ah, porque eu sou da igreja da denominação tal, a minha igreja é famosa na cidade, a minha igreja tem mais membros. Não é isso que te traz salvação. Se infelizmente você pensa dessa maneira, pode tirar essa ideiazinha da sua cabeça. Agora vá pelas Escrituras. Não, a Escritura me ensina, você sim será abençoado. Não vá para essa questão de placa de igreja, de movimento de igreja, de tradição de igreja, mas siga as Escrituras, a palavra de Deus. Ela é infalível, ela é verdadeira, ela não falha. Você nunca será frustrado ou decepcionado quando se crê nas Escrituras sagradas. E aí, já estamos terminando. Paulo Anglada também no seu livro Sola Escritura nos traz uma boa definição. A autoridade da Bíblia decorre da sua origem divina. Por isso que a palavra de Deus tem autoridade. Ela é reconhecida pelo crente plenamente pelo testemunho interno do Espírito Santo e não pode ser limitada de forma alguma. Devemos ter cuidado com os grandes usurpadores das autoridades das Escrituras. O tradicionalismo, o emocionalismo, o racionalismo, tudo isso nós vemos por aí hoje. Qual o papel do diabo que está por trás desses falsos líderes, desses falsos ensinadores que está por aí? Tirar a mentalidade da pessoa, tirar a atenção das pessoas das Escrituras. O diabo não está mais por aí pegando, como tem uns que interpretam as Escrituras errado e diz que o diabo não está mais aí matando, como eles interpretam João 10:10, que não é o diabo. Mas ele está querendo destruir a vida das pessoas, tirar o foco dos cristãos das Escrituras. E aí surge tradicionalismo, emocionalismo, pelo emocionalismo, pelo racionalismo humano. Aí a fé reformada, ela repudia a teologia liberal, racionalista, que nega a autoridade das Escrituras. Nós rejeitamos isso. Rejeita também a neortodoxia existencialista, que torna subjetiva a autoridade da Bíblia e se recusa a aceitar a posição neoevangélica, que limita a autoridade da palavra de Deus no seu conteúdo salvífico. Veja aí. E juntos nós vamos ler aqui um trechozinho também da Confissão de Fé de Westminster. Declaramos o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade, que é o seu autor, e tem, portanto, de ser recebida, porque ela é a palavra de Deus. E as Escrituras são suficientes, ainda vai ficar esse trechinho aqui, mas eu quero passar para o final, a última reflexão dessa noite. Em nome de Jesus, só uma referência que as Escrituras, em Deuteronômio 12:32, diz o seguinte: portanto, tenham o cuidado de cumprir todas as ordens que lhes dou. Não acrescentem e nem tirem coisa alguma. Então fica isso para o conselho dos pregadores, dos ensinadores bíblicos, dos líderes. Tenham cuidado, Deuteronômio 12:32. E aqui o final, uma reflexão do reverendo Hernandes Dias para a nossa meditação. Nós vemos aqui que no século XVI o Papa Leão X enviou Jonas Tetzel à Alemanha para vender as indulgências
bulas assinadas pelo Papa, concedendo perdão de pecados. Hoje, essas indulgências, elas estão de volta, com cara nova, em algumas igrejas chamadas evangélicas. Vende-se de tudo: lenço ungido, toalha suada, tijolo espiritual, água fluidificada. As bênçãos de Deus são vendidas e o povo paga e gosta disso. É a antiga ideia de que o evangelho híbrido, sincrético, misturado com ingredientes do paganismo, mas o evangelho puro e simples, o evangelho da graça salvadora de Deus, o evangelho que proclama Jesus como Senhor e Salvador, o evangelho que anuncia que Jesus Cristo já pagou todo o preço da nossa redenção na cruz do Calvário. Voltemos ao evangelho. Então fica essa mensagem para a sua meditação. E aqui citamos assim, como Martinho Lutero gritou e disse lá: somente as Escrituras, ou sola Escritura. Amém? Que Deus abençoe. Está conosco também o nosso querido pastor Arlênio Andrade, Priscila Rodrigues, né? Deus abençoe a vida da Priscila. Também mandamos um abraço para a Sandra, né? Adriana Noronha, nossa irmã Nasa Araújo. Deus abençoe nossos queridos irmãos. Obrigada pela audiência, pastor Edivan. Muito bem, graças a Deus. Ouvimos aí a palavra maravilhosa, a palavra poderosa da parte de Deus, né? Então, ficou aí a dica, né? Para você que quer aprender a palavra de Deus, essa palavra maravilhosa aí, eu creio que o Senhor Jesus, Ele falou contigo hoje, o Espírito Santo de Deus falou contigo através desta palavra, né? Só as Escrituras. É muito simples.
né? É necessário analisarmos, né? E observarmos o que é ensinado nas igrejas, na igreja onde você está, se está de acordo com a palavra de Deus, se não está. Se não estiver de acordo, então saia de lá e procure uma igreja que realmente ensine a palavra de Deus, né? Porque hoje tem muitos movimentos, como a pastora falou, mas nós sabemos que nenhum desses movimentos que tem por aí tem levado a pessoa à presença de Deus. O que leva à presença de Deus é a palavra de Deus, né? Então que Deus abençoe a todos os irmãos, né? Está conosco Jéssica Paia também. Muito obrigado, Jéssica Paia, né? Lá de São Paulo, né? Deus abençoe a Jéssica Paia. Deus abençoe essa família querida. Deus abençoe os irmãos. Nossa irmã Nasa esteve conosco, pastor Arlênio Andrade, né? Lá de BH. Deus abençoe, pastor Arlênio Andrade. Priscila, Deus abençoe todos que estiveram conosco, né? E já agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem nos colocado, né? Tem nos outorgado, tem nos proporcionado, né? E já quero aqui dar mais um recadinho antes de nós encerrarmos. Estamos chegando aos momentos finais, né? A Igreja Apostólica Poder da Fé está aí com um curso bíblico, né? Gratuito. Você pode participar amanhã. Estamos iniciando, né? Estamos dando continuidade amanhã. Você pode se inscrever ainda, há vagas para estudar a Bíblia ali na IAPF, Igreja Apostólica Poder da Fé. Vá, leve alguém da sua família, alguém que você conhece, alguém que tem dúvida, né, na palavra de Deus. Ah, mas eu leio as Escrituras, não compreendo nada. Então vá e leve essas pessoas para ali estudarem a palavra de Deus, para que sejam abençoados, né? Que Deus abençoe a vida do Eduardo Ventura, de Leusa Santos, estiveram conosco. Maria Luzia, Deus abençoe Maria Luzia, Jéssica Paia, todos os irmãos e amigos, né? E você é o nosso convidado especial. E no domingo também, convido você para estar conosco no domingo. Estamos ali com a reunião Celebrando ao Senhor, né? Reunião Celebrando ao Senhor, você é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vá ali e participe. E qualquer dúvida, tem aí o nosso endereço eletrônico, você pode entrar em contato conosco. E os pastores Edivan estão à disposição para atender você e levar a palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração, para a sua família, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir, né? Obrigado, meu Deus, obrigado por tudo. Obrigado a todos que nos assistiram. Fiquem todos com Deus. E até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Até lá. Deus abençoe, meus irmãos. Um abraço dos pastores Edivan e Elisângela. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus nos permitir.